Apenas algumas palavras sobre as 3 leituras que nos foram propostas nesse final de semana. É do conhecimento nosso, mas é bom o padre sempre lembrar para que a gente não perca. Ao longo de todo o ano, a igreja nos convida a vivermos o tempo comum 34 domingos. Hoje nós estamos no domingo de número 21. E ao longo desses 34 domingos, a palavra de Deus, ela vai nos dando pistas para que possamos viver melhor esse tempo de graça na nossa vida. É por isso que a cor litúrgica é o verde, para dizer que nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, caminhamos na esperança. Caminhamos na esperança, mas com uma certeza. E essa certeza o mundo não tira de nós. Aquele menino que nasceu na noite do Natal. Aquele Jesus que nos ofereceu a possibilidade de uma vida nova no domingo da ressurreição. Caminha conosco. É por isso que nós somos convidados a nos encher de alegria. As leituras desse final de semana que nós ouvimos nos convida a refletir sobre 2 temas muito importantes na nossa caminhada. Nos convida a refletir sobre Jesus e sobre a sua igreja. É em Jesus e na igreja que se constrói toda a existência cristã. Não pense que eu posso construir uma existência cristã separadamente, só em Jesus ou só na igreja. A união de Jesus com a igreja faz com que toda a minha existência se solidifique. E nós vamos entender bem isso nessas 3 leituras que nos foram propostas. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 22. O profeta Isaías, quando ele escreve esse trecho do capítulo 22, já é o ano 714 antes de Cristo. 714 anos antes de Cristo. E o texto que nos foi proposto nessa primeira leitura é um texto muito estranho, que não conta os grandes feitos e os grandes acontecimentos políticos que Judá estava vivendo. E não eram poucos. O rei que governava 714 anos antes de Cristo era o rei Ezequias. E o rei Ezequias, com todos os habitantes de Judá, estavam sob poder dos assírios. Portanto, estavam vivendo uma crise muito grande. E de repente aparece o profeta Isaías falando sobre um episódio doméstico, sobre uma rivalidade ou sobre um acontecimento entre 2 funcionários do palácio. Não é isso que foi proposta nessa segunda leitura? Eliaquim e Sobná. Sobná era o administrador do palácio, que o profeta diz para ele que ele vai ser destituído do seu trono. Ele vai ser destituído da sua função, e no seu lugar será colocado Eliaquim. Mas afinal de contas, gente, vocês nunca se perguntaram, quando estava lendo esse trecho, por que é que aconteceu tudo isso? A dúvida na Sagrada Escritura nos faz mergulhar mais ainda, para encontrar a resposta. Por que é que o profeta vai procurar Sobná e diz para ele que ele vai ser tirado das suas funções e as funções dele serão entregues a Eliaquim? Aí a gente precisa voltar 4 versículos antes, lá no versículo 16. E nós vamos encontrar uma cena muito estranha. Sobná, movido por uma soberba muito grande, desvia dinheiro do palácio e constrói no alto de uma montanha um túmulo luxuoso para ele, achando que ninguém fosse ficar sabendo. E essa prática em Judá era vista como uma prática orgulhosa, como algo de arrogância. E depois vem uma questão: de onde saiu esse dinheiro? Ainda mais no momento de dificuldade em que o povo estava vivendo.
714 anos antes de Cristo, e a farra do dinheiro público já existia. Então o profeta chama Sobinai e diz que ele vai perder tudo. Ele será substituído das suas funções. Ele perderá tudo aquilo que ele havia conquistado. Perderá a túnica, perderá a faixa. E ele aqui receberá o poder das chaves do palácio. Uma linguagem ou uma figura muito sugestiva, porque quem tem a chave entra em qualquer lugar. Quem tem a chave permite que o outro entre também. Define quem vai entrar no palácio. Portanto, o profeta deposita grande confiança em Eliaquim. Ele será um pai para os habitantes de Judá. Ele desempenhará sua função com grande firmeza. Versículo 23 da nossa primeira leitura. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Mas afinal de contas, gente, no que é que esse texto que nós lemos nos ajuda na nossa caminhada de fé? No que nos ajuda esse trecho que nós lemos? Se lermos a partir da lógica humana, não vai nos ajudar em nada, mas vai nos preparar para melhor entender o Evangelho de hoje, sobre o verdadeiro serviço, as chaves de serviço, as chaves de autoridade. Quem exerce a autoridade deve fazer com solicitude. Quem exerce a autoridade deve fazer com bondade, com tolerância, com misericórdia, mas também deve exercer com firmeza, a mesma firmeza que um pai conduz e orienta os seus filhos. Aí fica muito claro para nós que a autoridade não é questão de poder, a autoridade é questão de amor. Dentro de uma comunidade, igreja, é impossível desempenhar qualquer cargo de autoridade se nós não formos guiados pelo amor. Senão vira prepotência, senão vira arrogância, senão me acho melhor do que os outros. Se não existir o amor circulando nos nossos ambientes, nós estamos fadados ao fracasso. Nós seremos cristãos do século 21 derrotados. Nós não teremos autoridade nem para administrar os animais, os cachorros da nossa casa, porque vira soberba. É por isso que a palavra de Deus nos convida a nos embriagarmos do amor de Deus. Quanto mais cheio do amor de Deus eu estou, mais amor de Deus eu tenho para dar para os outros. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Romanos, começa com um grande hino de louvor dirigido a Deus pelo apóstolo Paulo, onde Paulo contempla a riqueza de Deus, onde Paulo contempla a sabedoria de Deus, a ciência de Deus. E Paulo, nessa segunda leitura, ele reconhece que os desígnios de Deus são misteriosos e ultrapassam infinitamente a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de entender. Deus, segundo Paulo, é sempre mais do que aquilo que o homem imagina. Deus é mais bondoso do que eu imagino. Deus é mais misericordioso do que eu imagino. Deus é mais sábio do que eu imagino. Mesmo quando as coisas parecem que não fazem muito sentido, São Paulo vem dizer: resta ao homem atirar-se com confiança nos braços de Deus, acolher a sua palavra, segui-lo com simplicidade, segui-lo com amor. E Paulo diz, lá no versículo 35 da nossa segunda leitura: quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito de retribuição? O que Paulo está querendo dizer aqui? Quem somos nós para pedir alguma coisa para Deus? O que é que nós temos para Deus para achar que nós temos direito de alguma coisa? É isso que Paulo está querendo dizer. E aqui está o modelo de cristão perfeito, de cristão autêntico, de verdadeiro seguidor de Jesus Cristo.
é aquele que, mesmo sem entender o alcance da vontade de Deus, se entrega confiante nas suas mãos. Faz da sua vida um hino de louvor, faz da sua vida um hino de adoração. E aí a gente olha o Evangelho de hoje, o Evangelho, capítulo 16, do Evangelho de São Mateus. Sabe, gente, quando uma empresa ela resolve lançar um produto no mercado, a primeira coisa que essa empresa faz é uma pesquisa para saber se aquele produto vai ser bem aceito. Quando um candidato quer saber se ele tem possibilidade de ser eleito, o que ele faz? Ele contrata uma pesquisa. E quando a gente lê o Evangelho de hoje, logo no início, a gente percebe, ou a gente se deixa levar pela ideia de que Jesus está muito preocupado com a sua popularidade. Como é que começa o Evangelho de hoje? Nós temos aí no nosso folheto, versículo 13. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A impressão que tem é que Jesus está fazendo uma pesquisa do Ibope ali com os discípulos. O que é que estão dizendo de mim? É isso que Jesus está perguntando? E aí os discípulos ficam alvoroçados e uns começam a dizer: olha, estão falando aí que você é João Batista. Tem um grupo que está falando que você é Elias, que você é alguns dos profetas, que você é Jeremias. Portanto, não vi em Jesus nada além do que o Antigo Testamento. Não eram capazes de ver em Jesus a novidade. Era como se Jesus entrasse por essa porta agora, se colocasse aqui no altar e perguntasse, olhando nos nossos olhos: o que é que o Jardim Humaitá está dizendo de mim? Certamente cada um de nós ia querer falar alguma coisa, afinal de contas era Jesus. E depois de ouvir todo mundo, Jesus ia olhar de novo para os nossos olhos e perguntar: se lá fora dizem isso de mim, o que é que você diz de mim? Você que me conhece, você que está na missa todo domingo, você que participa de retiros, que participa de grupo de oração, como é que você fala de mim para os outros? Como é que você dá testemunho de mim para os outros? E aí aparece São Pedro. Pedro diz: tu és Messias, tu és o Cristo, tu és o Salvador. E imediatamente Jesus elogia: ô São Pedro, ou melhor, não era Santo, ô Pedro, feliz és tu. Não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi Deus que escreveu isso no seu coração. Por isso toma aqui as chaves do céu. E aquilo que você ligar aí na terra, aqui na terra, será ligado lá no céu. E aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Portanto, confere a um homem o poder de ligar e desligar. Confere a um homem o poder de acolher ou não novos membros da comunidade. Confere a um homem o poder de interpretar a palavra de Deus. Meus irmãos, que coisa linda é a nossa igreja. Ela é essa comunidade que tem como autoridade máxima o Papa, o sucessor de Pedro, o mesmo que Jesus deu as chaves. Pedro, depois da morte, é eleito um outro Papa, Lino, depois Cleto, depois Cornélio, depois Cipriano, depois Bento XVI, depois Papa Francisco. Portanto, uma sucessão ininterrupta. Nada interrompeu as chaves que foram entregues a Pedro, que Pedro foi passando para os seus sucessores, e hoje quem tem essas chaves é o Papa Francisco. É essa beleza da nossa igreja. É nessa igreja que nós somos convidados a ser testemunhas do amor misericordioso de Deus. E essa igreja, ela só tem sentido de existir se ela for capaz de levar a cada homem, a cada mulher, a proposta de salvação que Cristo veio oferecer. Por isso nós precisamos de cura na nossa vida.
Por isso nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de dar esses passos para que o reino de Deus possa acontecer. Já se passaram 2017 anos. O reino de Deus ainda continua sendo essa proposta. Por isso peçamos a intercessão da mãe de Jesus. Maria, que foi aquela mulher que disse sim, mesmo sem compreender nada, mas confiou em Deus. Eis aqui a serva, a escrava, que faça na minha vida aquilo que já está no coração de Deus. Maria, o primeiro sacrário vivo da humanidade, nos deu a possibilidade de nos encontrarmos com Jesus. Que ela nos ajude nessa nossa caminhada, que possamos cada vez mais anunciar e testemunhar esse amor misericordioso que um dia nos alcançou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.